Eu estava conversando com um cliente nosso ontem, um cliente da consultoria, e aí eu mostrei para ele, falei assim, cara, se você tiver uma lista de 50 potenciais clientes, você não precisa necessariamente abordar esses 50 de uma vez. Você pode selecionar 5 clientes e você pode trazer para a tua etapa de abordagem e começar a tua atividade, ali o conjunto ali de 12, 16 atividades de abordagem dentro de uma régua, dentro, né, de um tempo específico para você prospectar. Aí ele virou para mim e falou assim, Dani, putz, cara, eu tentava falar uma, duas vezes com todo mundo e depois parava. Então isso atrapalha a produtividade. Se você erra no perfil de cliente ideal, se você erra na cadência, né, nesse fluxo de atividades de prospecção, e principalmente, se você não tem múltiplos canais, telefone, mandar um e-mail, adicionar no LinkedIn, se você não trabalha com múltiplos canais, né, e óbvio, com um horário específico do dia para fazer isso, você acaba perdendo muita produtividade, né, cara? Com certeza, Lê. E acho que um ponto que faz bastante diferença, a gente vê o pessoal sofrendo com isso, é você não ter o perfil de cliente ideal desenhado. Né? Se você não tem exatamente claro quem é o seu perfil de cliente ideal, na hora de você prospectar, você acaba prospectando com aquela seguinte mentalidade, né? Ah, não, eu consigo vender para todo mundo pode ser meu cliente. Se você acha que todo mundo pode ser seu cliente, cara, você vai falar com uma infinidade de gente. Beleza, você pode vender para todo mundo, mas todo mundo está com vontade de comprar de você? Todo mundo tem a dor que você resolve no nível de fazer o investimento do valor da sua solução, do seu produto, do seu serviço? Existe um perfil de cliente que tem essa dor mais latente, que valoriza mais a sua solução, que tem uma tendência maior a procurar resolver esse problema, ou que consegue se beneficiar mais da sua solução. Se você fala com esse grupo de pessoas, a sua taxa de conversão aumenta. Beleza, que bom que o seu produto atende qualquer tipo de cliente. Né? Só que aí volta para a parte que a gente estava falando do processo lá em cima. Né? Se qualquer empresa pode comprar o meu serviço, na hora de prospectar, eu vou falar com qualquer empresa que aparecer na minha frente. Aí cada abordagem, cada empresário que eu converso tem uma empresa diferente, em estágio diferente, com problemas diferentes. A minha abordagem ou fica genérica demais, né, ou não conecta com ninguém. Quando você tem o perfil de cliente bem desenhado, você foca as suas atividades em cima de um perfil específico, conhecendo melhor esse perfil, fazendo uma abordagem mais assertiva, trazendo o estudo de caso daquele cliente em específico, como resolver o problema, por que vale a pena fazer isso, e a sua taxa de conversão sobe. Então, de cada X prospecções que você faz, você fecha um número maior. Isso é produtividade. O que é produtividade? É eu conseguir fazer com que as minhas ações produzam um resultado maior. Que bom que você consegue vender para todo mundo, mas é produtivo falar com todo mundo ao mesmo tempo? Né? Que nem você falou sobre a quantidade. Vale a pena eu prospectar igual um maluco e depois não conseguir fazer follow-up direito, que é a próxima que a gente vai conversar. Né? A minha abordagem vai ser eficaz se eu estou usando a mesma abordagem para falar com todo mundo? Ou ninguém vai se conectar direito comigo? O que é mais produtivo eu fazer, né, Lê? Cara, e aí, se você erra na abordagem e você começa a tomar não na cara, vamos ser sinceros, é foda continuar, né? Certeza. Eu tô engajado, eu tô motivado, eu saio ligando. Aí eu uso uma abordagem ruim, por isso que todo mundo. Ah, roteiro, queria um roteiro. Não, roteiro não, queria um script. Script de porra nenhuma, pô. Você tem que ter uma abordagem bacana. Você tem que ser interessante quando você fala com o cliente, quando você consegue falar com o cliente. Você tem que chamar a atenção dele, fazer uma pergunta curiosa. Né? Às vezes usar o bom humor. Né? A prospecção, a abordagem na prospecção não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa maçante. Né? Você pode trabalhar com um bom humor. Aí você começa a receber não por estar errando na abordagem. Como é que fica a tua vontade de ligar pro próximo, né, cara? Eu sei que vendedor é resiliente, eu sei que tem que ser resiliente.
Mas, cara, todo mundo, quando leva muito não, acaba caindo a energia, né, cara? Acaba ficando um É pouco isso que mais. faz as E aí a pessoas gente. pararem de prospectar, né, Lê? Exatamente. Ah, e aí a própria pesquisa da RD trouxe que quando a gente erra na prospecção, a gente reduz até 30% da produtividade comercial. Olha que loucura, cara. 30% do seu dia jogado no lixo. Se você erra o perfil de cliente ideal, se você não tem uma segmentação específica, se você não tem um roteiro de abordagem, se você não consegue saber exatamente o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Olha que doideira. Né? Então, prospecção. E tem o ponto, né, Lê? Se você para de prospectar porque você está tomando muito não, você fica restrito a vender só dentro da sua carteira, de quem já compra de você. E aí É, você poderia estar vendendo muito mais porque tem um mercado enorme lá fora. Se a sua produtividade, exato. se o seu resultado é só de quem já compra de você, como que você cresce? Dá para vender mais para quem já compra? Lógico que dá, né? Aham. Mas, cara, tem um rio de dinheiro passando do seu lado, de clientes que poderiam se beneficiar, só que você precisa fazer um movimento ativo de ir atrás deles. Se você só vender para quem levanta a mão pedindo para comprar de você, você vai vender muito pouco, que é a venda passiva, né? É a venda passiva. Se você age de forma ativa, aquele cara pode se beneficiar. Eu vou lá e eu vou vender para ele. Assertivo, né? Com nicho, com perfil de cliente ideal, com abordagem segmentada, específica. Aí você consegue vender muito mais do que se você só atender quem pede para ser seu cliente, né, Léo? Exatamente. Então, quando a gente fala de prospecção ela não é volume. Prospecção boa é aquela prospecção que você fala, que você levanta ali de certo. Então é menos esforço e esforço mais concentrado. Concentrado aonde? No teu perfil de cliente ideal. E aí o Dani comentou, pô, prospecção passiva, né? Quando o lead levanta a mão, alguém entra no site, clica no anúncio. Cara, também é difícil abordar essa galera, porque tá tudo muito líquido, tá tudo muito rápido hoje em dia. Então a pessoa converte no anúncio no Instagram, só que o próprio Instagram começa a mostrar outras empresas que vendem o mesmo produto ou serviço que você. Então, se você falha na abordagem, se você procrastina a abordagem, se você deixa para amanhã, cara, você não atinge o nível de produtividade que você precisa para conectar com o cliente. Então tá tudo interligado. E aí o terceiro erro, aliás, terceiro erro que sabota a tua produtividade é falta de follow-up estruturado. Porque quando a gente está falando de cadência de prospecção, quando a gente está falando de atividade de prospectar, de abordar clientes, a gente está falando mais no início do processo de vendas, no início do funil. Follow-up, normalmente, é mais para o meio e final do funil. Ou seja, eu já consegui conversar com o Daniel. Agora eu preciso fazer com que o Daniel avance dentro do meu processo. Preciso levar ele para uma reunião, ou preciso fazer uma visita para ele, preciso fazer o levantamento de necessidades, preciso conseguir apresentar uma proposta de valor. Preciso, pô, você recebeu a proposta? Quanto tempo para tomar a decisão? Pô, vou falar com o meu sócio, tal, você entra em follow-up com esse cliente. E aí os vendedores escorregam. É isso que acaba, esse erro na produtividade que acaba fodendo o seu número. Porque você chega no melhor momento da venda, que é apresentar a proposta. Você até coloca uma técnica de fechamento ali e tudo mais, mas depois você some. Eu tô falando você some porque é o seguinte, ó, dado, tá? 80% das vendas exigem pelo menos 5 follow-ups, mas a maioria desiste antes do terceiro contato. Por isso que eu tô falando que some. Eu esqueço. A conversa que eu tô tendo com o Daniel no WhatsApp vai lá para baixo, eu esqueço do Daniel. Eu escorrego no follow-up, Dani. E aí a gente acaba deixando o dinheiro na mesa, meu amigo. Follow-up, né, Lê, é o que vai deixar vivas as oportunidades que você plantou. A gente fazendo uma analogia aqui, a prospecção é você plantar oportunidades, né? Para você colher essas oportunidades, você precisa regar. Não adianta você fazer a reunião
e, poxa, processo de tomada de decisão um pouco mais longo e tudo mais. Eu sei que a mentalidade dos vendedores é, eu não vou insistir, eu não vou forçar, o cara falou que ia dar uma pensada e me ligava, né? Não quero ficar parecendo desesperado. E aí a gente acaba simplesmente passando a impressão que a gente também não quer atender. Porque se eu mando uma proposta para o Leandro, né, Leandro, tá aqui, ó, a proposta para a gente treinar o seu time. E depois eu nunca mais falo com você, o Leandro fala assim, pô, o cara me mandou proposta, beleza, eu entendi aqui o valor, mas tem essa outra empresa aqui que eu também conversei, o cara mandou a proposta e o cara já me ligou 3 vezes querendo trabalhar com a gente. Eu acho que esses caras aqui estão mais afim. Eu acho que esses caras aqui estão mais conectados. Parece que vale mais a pena fechar com esse outro. Aqueles caras ali, acho que mandou a proposta meio que por obrigação, né? Fazendo questão de fechar, não está querendo se relacionar comigo, né? E o follow-up, cada atividade de follow-up que você faz, você pode gerar um insight novo, você pode cutucar o cliente, você aproveita para contornar uma pequena objeção, aproveita para educar o cliente, nutrir o cliente com alguma informação que vai facilitar o processo de tomada de decisão. E quanto mais follow-up você faz, estruturado e estratégico, né, Lê? Diminui o tempo médio de fechamento. O que é diminuir o tempo médio de fechamento? Pô, se o cara ia comprar em 4 meses, com uma cadência de follow-up estruturado, o cara passa a comprar em 3, pô, o dinheiro chegou 1 mês antes. Mais rápido. Né? Quantos clientes eu consigo trazer para dentro de casa no ano se o meu ciclo diminui de 4 meses para 3 meses? Isso é produtividade, porra. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais lá no nosso canal do YouTube do Papo de Vendedor? Faz o seguinte, clica no primeiro link que acompanha esse conteúdo para você assistir o episódio completo. Agora, se você quer treinar vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça agora a Academia Super Vendedores, um local onde você vai ter diversos treinamentos de vendas para te ajudar em cada etapa do seu processo de vendas, do seu funil de vendas. Um treinamento que tem tudo disponível e, além disso, você vai estar comigo e com o Dani uma vez por mês, online e ao vivo, para a gente poder coordenar, para a gente poder te entregar mais conteúdo de valor e te ajudar a treinar vendas de forma muito profissional. Tamo junto? Clica no segundo link para você conhecer a Academia Super Vendedores.